believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Amém? Como o domingo começamos, Deus age por meio de processos. E abra sua Bíblia no texto, aplicativo, a Bíblia, João 5:39, é um conselho de Jesus. Nós vamos ler esse texto e vamos falar do primeiro processo. Nós vamos trabalhar durante os próximos domingos, os ministros da palavra aqui, os pregadores, vão trabalhar nesses temas que eu já prefixei. Pastor Francisco, José Eduardo e outros convidados vão estar ministrando exatamente nesses processos. Onde esses processos estão? No nosso estudo para novos membros e para pessoas que vão se batizar na igreja. João 5:39 é o tema, é o versículo chave do primeiro processo. Qual é o primeiro processo? Deus se revela pela sua palavra. Qual é o primeiro processo? Ora, Deus age por meio de processos. Como é que Deus começa a agir na nossa vida? Primeiro se revelando, primeiro se mostrando quem Deus é. Ele se revela pela palavra. Estão entendendo, gente? Diga: Deus se revela, Deus se mostra pela palavra. Obviamente, nessa noite eu não vou dizer para você o que é que a palavra diz, quem Deus é. Não. A minha pergunta que eu quero, acho que tem mais, já foi, né? Isso mesmo, é a importância do estudo das escrituras bíblicas. Ora, Deus se revela pela sua palavra, então, logicamente, a gente precisa ler e estudar a palavra de Deus. E a pergunta que eu quero responder, ou tentar responder nessa noite, é: por que é importante estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus hoje, nos nossos dias? Ora, se você vai a determinadas comunidades de fé, e eu não estou aqui desmerecendo nenhuma delas, mas se você vai a alguma determinada comunidade de fé, em alguns casos não é necessário sequer que a pessoa leia o texto bíblico. Em outros lugares, nem sequer ensina que a pessoa deve ler a Bíblia em casa. Em outros lugares, eu já ouvi, dizem, por exemplo, que a pessoa nem sequer precisa levar a Bíblia no culto ou na reunião, porque o próprio pastor, o líder, o guia que está ali, ele se responsabiliza espiritualmente pelas vidas que estão ali. Eu acho isso um perigo muito grande, porque eu não posso carregar a tua vida em minhas costas. Eu, de fato, efetivamente falando, não darei conta de você, porque a Escritura, ao contrário, diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu pastoreio sua vida e lhe ensino como quem dará conta, mas não de fato que darei conta. É como quem dá conta. Isso implica uma responsabilidade, isso implica um cuidado no que tenho que dizer a você, enquanto mestre e ensinador da palavra, para que o meu ensino, isso é muito importante, não faça com que você se perca. Paulo diz a Timóteo: cuide de você e cuide do teu ensino, porque se você fizer isso, vai salvar você e os que te ouvem. Ora, se essa escritura é verdadeira, e ela é,
Isto significa que um homem de Deus, entre aspas, que ensina erradamente a uma pessoa, não só o homem se perde, o pastor, o líder, o guia, mas a pessoa que escuta, mesmo não tendo culpa do que ele está ensinando, ela tem culpa por aceitar o seu ensino, e ela também se perde. Isso é gravíssimo. Por isso eu sempre disse aqui nessa comunidade, desde sempre, se nós, ou se eu te ensinar alguma coisa que está fora da palavra, ajuda aí, você bloqueia esse negócio, porque se não estiver de acordo com a Escritura, você não pode aceitar como sendo uma verdade. No máximo, você tem a educação que Paulo ensinou aos Tessalonicenses: escuta, não despreza as profecias, mas retém o que é bom. O resto você faz o quê? Joga fora. Por educação. Para você não afrontar a pessoa, você por educação escuta e, isso aqui não é legal, não quero saber, não vou desrespeitá-la. Amém? É o máximo que a gente consegue oferecer. Mas imagina se repetidamente uma pessoa que se diz líder espiritual, irresponsavelmente ensina a você, semana após semana, mês após mês, ano após ano, o ensino mentiroso, como se fosse verdadeiro. Imagine o perigo no qual você se encontra. Meu querido, eu estou falando isso exatamente, eu estou falando o que eu quero falar mesmo. Imagine um perigo se o seu bispo, se o seu pastor te ensina coisas que vão te levar para o inferno. Imaginou um negócio desse? Como é que eu vou escapar? A única saída é se eu conferir as Escrituras. A única saída não é nem se eu conferir a teologia, é se eu conferir as Escrituras. Está escrito? Amém. Não está escrito? Fora. Eu já estou começando a dar a você o porquê é importante nos dias de hoje nós lermos e estudarmos a Bíblia. Quando eu falo Escritura, é a Bíblia. Amém? Amém? Amém. A Escritura é a Bíblia, graças a Deus. É que a Bíblia não se chama de Bíblia, aleluia. A Bíblia se chama de Escritura. Por isso você vai ouvir muito mais ainda eu dizer a partir de hoje Escrituras. Porque a Bíblia não se chama de Bíblia. A Bíblia chama-se a si mesma de Escrituras ou Escrituras Sagradas. Estão entendendo? Por que então é importante estudar hoje, nos dias de hoje, a Bíblia, ler a Bíblia? Além de todas estas coisas e além de tantos motivos quantos possam existir, para a gente se livrar da heresia, para a gente se livrar do engano, para a gente se livrar de falsos mestres. Ora, quem está me acompanhando no estudo do Apocalipse domingo de manhã, por exemplo, na igreja, a primeira carta à igreja de Éfeso, pôde ouvir, por exemplo, que Jesus louva os membros da igreja, ou o líder da igreja de Éfeso, os membros na pessoa do líder, do anjo da igreja, porque o anjo da igreja colocou à prova os que se diziam apóstolos e não são, e achou que eles eram mentirosos. A igreja pôs à prova. Como ela fez isso? Pelo conhecimento que ela tinha. Estão entendendo? Então, estudar e ler a palavra. Imagine no Facebook, no YouTube, a quantidade de líderes e de mestres e de ensinadores
que eu tenho assim uma aversão. Eu tenho relutância às vezes de publicar coisa, mas parece que não tem jeito. Mas a quantidade de gente que se acha mestre, porque tem um pouquinho de conhecimento, e eu também não posso cair no mesmo erro de achar que aquilo que eu estou falando é melhor do que o outro, para também não querer aprisionar a pessoa ao meu ensino. Ora, eu só posso trazer a pessoa cativa ao pensamento de Cristo. Essa é minha única autorização. Se o que eu penso é o pensamento de Cristo, se o que eu ensino é o que está escrito na palavra, você pode se apegar a mim. Mas se aquilo que eu te ensino não é a mente de Cristo, não é o pensamento de Cristo, não está escrito na palavra, você não precisa se apegar a mim. Por que eu preciso estudar hoje? E estudar a Bíblia hoje, e ler a Bíblia nos dias de hoje, com tanta internet, tanto aplicativo, tem até Bíblia falada, que eu não preciso nem ler mais, tão preguiçoso que eu sou. Tem a Bíblia falada, que eu sou, porra, é preguiçoso, fala sério, né? Para ler o brasileiro é maravilhoso, Então, se precisar não ler, é melhor ouvir. Já tem falada, então é melhor. Aí ele escuta, vai escutando, ele gosta. Com tanta tecnologia, por que eu tenho que ler e estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, porque o estudo da Bíblia te faz captar cada dia mais os pensamentos de Deus. Vou repetir. Por que você tem que estudar a Bíblia e ler a Bíblia hoje? Porque ao fazer isso, você consegue, dia após dia, captar mais e mais os pensamentos de Deus. Está escrito: examinai as Escrituras. A Bíblia chama a Bíblia de Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim, disse Jesus. Então Jesus, em primeiro lugar, nos mandou examinar. O que é examinar? É fazer um estudo minucioso. O que é examinar? Imagine a Rosiane, que passou um período sem que os médicos descobrissem o que ela tinha. E vai médico, e ninguém descobria. Por quê? Porque ninguém tinha feito um exame minucioso. Ninguém de fato tinha examinado de fato a Rosiane. Mas quando, por insistência da própria paciente, ela vai médico, e ela conta, a Rosiane deu uma aula a um médico, dizendo: olha, doutor, eu sinto muito lhe dizer, mas eu vi uma reportagem em que todos os sintomas que eu estou sentindo são sintomas de quem tem determinada enfermidade. Aí é que caiu a ficha do médico, graças a Deus. O paciente é que tem que dizer ao médico o que é que o paciente tem e qual é o medicamento que o paciente tem que tomar. Eles precisam dos exames. Agora, eles são bons para ler o teor do colesterol, 259, olha, está muito alto, eles são excelentes. Olha, o hipo não sei o que, a hipoglicemia está não sei o que, está acima. É tão incrível que até você pode ler o seu exame. Você já viu o seu exame de sangue? Já teve a curiosidade de ler o seu exame de sangue? Gente, é maravilhoso. Está lá, glóbulos vermelhos, quantidade. Você já viu as próximas duas informações? Índice normal e o índice aceitável. Ora, não precisa ser médico para você ler que a quantidade de glóbulos está abaixo ou acima do normal. Olha o tamanho da inteligência que é necessário. Estão entendendo? É complicado. O que é examinar? É se debruçar minuciosamente sobre aquilo, para que você descubra as verdades. Jesus diz: examinai as Escrituras. Você tem que estudar mesmo, você tem que ler mesmo, você tem que procurar compreender mesmo.
É como ler Rui Barbosa, você tem que estar com o dicionário do lado. Já teve a experiência de ler Rui Barbosa? Não tenha, se você não gosta de dicionário. Porque é maravilhoso o grau de sabedoria, de sapiência das palavras que fluem daquele gênio. Você diz, isso significa o que mesmo? Os títulos já são diferentes. Elucubrações noturnas. E meu Deus, o que negócio é esse? Você deve estar doido, loucura. Não, meu filho, são pensamentos noturnos. Você tem que ir para o dicionário. Examinai as escrituras. Você precisa se aprofundar no conhecimento da Bíblia hoje. Por quê? Porque quanto mais você faz isso, mais você capta, fica sua anteninha ligada, absorvendo coisa boa, fazendo download das coisas de Deus, dos pensamentos de Deus. Aí vamos para 1 Coríntios 2,16. Paulo vai falar lá para o povo. Eu só vou ler rapidinho, porque eu não vou ficar esperando você abrir não, tá? 1 Coríntios 2,16. Anota aí, marca aí, e vai em tua casa, quando chegar à noite, antes de dormir, você lê. Faça como eu sempre fiz na minha vida, você lê antes de dormir. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, Paulo está dizendo, nós cristãos, porém temos a mente de Cristo. Quanto mais, ora, se você tem a mente de Cristo e Cristo mandou você examinar a Escritura, quanto mais você examina a Escritura, mais você capta a mente de Cristo. Colossenses 2 vai dizer, não precisa abrir, mas você depois vai achar que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você precisa de conhecimento, você precisa de sabedoria para viver uma vida abençoada. Então, quanto mais você estudar a Escritura, mais você vai ganhar. Quanto mais você conhecer e examinar a Escritura, mais você saberá da mente de Deus, melhores decisões você vai tomar. Você não ficará mais indeciso na vida sobre o que você tem que fazer, porque a Escritura te dá orientação devida. Você não fica titubeando entre dois pensamentos, você é certeiro. Aliás, crente não tem axiologia. Eu acho que acho, mas quando eu achei, depois eu não achava mais. Vive perdido, sempre tentando achar alguma coisa. Eu acho. Tire da sua mentalidade, tire dos seus lábios essa ideia. Eu acho. Isso é coisa de quem não tem opinião. Aliás, você já viu os formadores de opinião na televisão? Dizem que são celebridades, celebrities, ex-celebridades, subcelebridades, que tem o sub, né? A subcelebridade, tem os aspirantes de celebridade. Normalmente essa turma vai para a televisão, para tudo quanto é programa, e aí alguém lança um tema polêmico, normalmente contra uma verdade do cristianismo, sempre, contra a intolerância religiosa, sempre, e aí pergunta para esses formadores de opinião, gente chucra, gente oca, põe oquidão nisso, inventei a palavra, põe coisa oca nisso. Aí a pessoa diz, o que você acha, fulana? Olha, se ela não tivesse aberto a boca, era mais sábia. Não, eu acho, tipo que nem eu acho assim. Eu acho assim, mas também assim, o que o outro acha também, também eu acho. Mas às vezes eu não acho que aquele acha, mas eu acho que é assim. Aí no fundo, eu também não acho muita coisa, porque cada um. Ora, bom, se você ia dizer cada um, para que abriu a boca? Irmão, minha querida, dá uma observada nos programinhas de entrevista para você ver. São os formadores de opinião. Olha, como você passa raiva.
Você quer desligar a televisão, você quer jogar o controle no chão, você quer chutar. Eu não acredito que esse indivíduo é famoso. É famoso exatamente por isso. Porque quem fica famoso é quem não tem nada para oferecer. Você já viu? Quanto mais você estudar a palavra, mais você vai captar os pensamentos de Deus. Você precisa disso. Hoje de manhã, como eu estava conversando com o Wellington, às vezes o Wellington diz: Senhor, me responde, fala comigo. E hoje de manhã eu disse para o Wellington: de repente, esse ensino que você ouviu de manhã era exatamente a resposta de Deus que você estava pedindo. Deus te ouviu. Agora o que você faz? Aplica o ensino na tua vida, que funciona. Amém? Segundo lugar, por que eu tenho que estudar hoje a Bíblia? Por que eu tenho que ler hoje a Escritura? Porque o conhecimento da Escritura te dá resposta de oração. João capítulo 15, no versículo 7, se você voltar, João 15, 7, Jesus vai dizer um negócio maravilhoso, gente. Você está em Coríntios, você volta para a tua esquerda aí, algumas páginas. Evangelho de João, capítulo 15. Aí para quem está com aplicativo fica mais fácil, né? Mas a gente que é da antiga, a gente usa a folha de papel, né? João 15, 7. Se permanecerdes em mim, olha o que Jesus diz, e as minhas palavras, está lendo isso aí? Cada pessoa, até adolescentezinho menor dessa igreja tem que ler isso aí. Está lendo isso aí? Põe o olho na escritura aí, ou põe o olho nesse celular que tem esse texto bíblico. No nome de Jesus, lê o texto junto comigo, põe os olhos nele. Jesus ensinou: se permanecerdes em mim, ou seja, você tem que estar em Jesus, você tem que ser de Jesus. Amém? E se as minhas palavras estiverem em vós, o que acontece? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Resposta de oração. Como é que eu tenho sucesso na resposta das minhas orações? Quanto mais eu conheço a palavra, mais certeiro eu oro. O ensino antigo dessa igreja é: você quer ter certeza de que suas orações serão ouvidas? Ore a palavra. Estou retornando esse ensino hoje aqui. Você quer ter certeza de que Deus vai ouvir e vai responder? Ore de acordo com o que você sabe que Deus vai ouvir e vai responder. O que Deus vai ouvir e vai responder? A sua vontade. Onde a vontade de Deus está escrita? Na palavra. Quando você ora a palavra, você ora a vontade de Deus. Quando você ora a vontade de Deus, você tem certeza da resposta. Isso não é autoajuda. Isso não é pregação positiva. Isso é ensino da Escritura. E eu sempre aqui na igreja ensinei a orar a palavra. Alguns anos para cá eu deixei, fiz menos. Mas a gente diz: qual é o teu problema? Você está com um problema, por exemplo, na área de necessidade, precisa de suprimento. Você, para orar a palavra, como é que você faz? Você pega, por exemplo, Filipenses 4,19. Você lê o texto, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas na glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Você diz: Senhor, na tua palavra está escrito isso. Eu tenho esta necessidade, me responde de acordo com a tua palavra. Aleluia. Meu querido, pode não acontecer nesse exato momento, mas com certeza a resposta vem. Esses dias eu passei uma situação tremenda, pessoal, que eu nunca tinha passado. Tem terminado esse período, acho que terminou anteontem. Talvez ainda esteja sofrendo um pouquinho do impacto das ondas.
dessas situações. Mas eu comecei a orar, eu falei, não adianta eu ficar falando mais, porque vai parecer murmuração. A Bíblia diz, não murmureis. E pode parecer murmuração, fica reclamando da vida, reclamando das coisas. Eu comecei a ler a Escritura e disse, Senhor, o Senhor me ensinou há muito tempo a orar a palavra. Então é o seguinte, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso. Eu espero na tua palavra. Meu irmão, eu lhe digo, eu não precisei fazer nada. Absolutamente nada. Não que eu não tiver, que eu deixei, fiquei numa rede tomando água de coco, não é isso? Ah, eu orei, Deus vai mandar os seus anjos, agora eu vou para a praia. É isso aí. Agora eu vou assistir maratona de séries. Não é isso. Eu já orei, Deus vai se virar e eu agora vou assistir todas as séries que eu não assisti durante o ano todo. E vou esperar a resposta de Deus. Não é isso. Esperar na palavra. Você continua fazendo o que você tem que fazer todos os dias. Nem que seja arrumar o teu quarto. Nem que seja lavar a tua roupa. Colocar de molho, pelo menos. Dá uma arrumadinha na sala. Dá uma limpeza mais profunda na cozinha. E continua esperando. Dá uma arrumada no teu local de trabalho. Pinta a parede, que já tem 10 anos sem pintar, já está esperando até hoje. Lava a cortina, mas ela está tão limpa. Tem quantos meses que você não lava? Ah, já faz um ano, mas nunca sujou. Que isso? Joga as panelas quebradas, as coisas sem tampa, os plásticos quebrados, rachados. Dá uma geral. Amém? Nós ensinamos, esse ano a gente não fez, mas esse ano 2016 nós vamos fazer a fogueira da miséria. Tem a fogueira santa de Israel, naquela igreja lá, a gente faz aqui a fogueira da miséria. É tudo que não presta você toca fogo. Nós esquecemos de fazer esse ano, mas nós vamos fazer 2000. Esse ano, na festa dos tabernáculos, nós vamos tocar fogo no que não presta. Vá guardando. Tem gente que guarda pilha, que já acabou, tem um ano, está guardado na gaveta. Recentemente eu descobri uma lá em casa. Eu disse, eu não acredito, se eu não tivesse feito a limpeza nessa gaveta, eu não achava. Quanta coisa está intocada nas gavetas da cozinha. Para quem vai casar já sabe, um dia vai ter que fazer isso, tá bom? Né? Os que vão casar já sabem, que a gente vai intocando coisa e a gente fica aquele negócio, vai que um dia serve. Um dia serve, um dia serve, um dia serve. Eu guardo tudo, um dia serve. E vai enchendo. Quando vai fazer a mudança, tem tanta tranqueira que você não sabe como é que você guardou tanta coisa velha. Ora a palavra. Isso tem a ver com a Bíblia? Tem. O Senhor fala assim, tem um texto que nós usamos inclusive em um dos anos, que a gente tinha aqui, foi Levítico. Remover o velho. Lembram disso? A gente usou na passagem do ano. Remover o velho foi em Levítico 26, para vir o novo. Está na Bíblia. Faz isso aí, Jesus vai te abençoar. Você quer coisa nova, meu irmão? Ah, mas meu marido não compra. Joga fora para você ver. Toca fogo. Experimenta quando ele vê o desconforto de não ter mais. Ele aguenta poucos dias. Já vai aprendendo, viu, Ingrid? Caroline já sabe que lá em casa como é que funciona, já sabe. O conhecimento das Escrituras te dá resposta de oração, amém?
Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você ora perfeitamente, mais rápido. Hoje eu falei pro Elton numa conversa: você ora a Escritura, estou crucificado. Estou crucificado. Você tem que orar, você tem que falar com você mesmo. A Escritura, você não vai. Efésios capítulo 4, que nós, e também Efésios 5, que fala que nós aprendemos a Cristo e temos que jogar fora o nosso velho homem, no capítulo 4. Este homem se corrompe pelos desejos enganosos. Ora, aqueles que são de Cristo, diz Gálatas, abandonaram esta velha natureza e agora andam no espírito da nova natureza. Essa velha natureza dentro de si, ouvimos hoje de manhã, combate, se opõe. Essa história de que os opostos se atraem, a Bíblia não corrobora. Na Escritura Sagrada, em Gálatas, que nós vimos hoje, capítulo 5, diz assim, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Na Bíblia, os opostos se afastam. A realidade, na Bíblia, os opostos são inimigos, brigam. E eu disse: ora, o que é isso senão uma luta de natureza? Cristianismo é exatamente isso. Você tem desejos pecaminosos dentro de você que nunca vão morrer, e dos mais baixos você sempre lutará contra essa natureza pecaminosa. E como a Bíblia sabe, como a Escritura sabe, que você não consegue por muito tempo lutar assim, a Escritura diz em Gálatas: porque os que são de Cristo crucificaram os seus desejos e a sua carne na cruz. Meu querido, quando uma pessoa era crucificada, se o prego batesse aqui, ou se o prego batesse aqui, o cara saía de lá, porque ele puxava e saía. Todas as vezes que a pessoa era crucificada, além de bater o prego no cara, amarrava o braço dele. Por que amarrava? Porque mesmo que ele conseguisse tirar o prego, ele tinha que agonizar lá, ele não saía de lá. É o que eu disse hoje de manhã. Você quer saber como é que vive no espírito, como é que luta contra a carne? Toda vez que a carne disser: eu queria dar uma bebidinha, eu queria dar um selinho, eu queria fazer um negocinho, um sapeque iaiá, como diz. Aí eu lembrei do cidadão: eu queria fazer isso aí. Ai, mas é pecado, mas eu já estou no caminho. Você fala assim: ó, estou crucificado, porque quem está crucificado está amarrado também na cruz. Olha a minha carne, ainda que eu quisesse te ajudar, eu até estou com vontade de ir, mas estou amarrado aqui, não dá para sair. Isso é ser crucificado. Eu tenho um desejo, eu tenho vontade, mas eu digo a mim mesmo: ainda que quisesse, não consigo ir. Por quê? Porque eu tenho que dizer para mim: eu queria ir, mas não posso. Eu queria beber, mas não posso. Eu queria fumar, mas não posso. Eu queria me prostituir, mas não posso. Eu queria ver umas imagens, mas não posso. Por quê? Porque estou crucificado. As minhas mãos estão amarradas. É uma luta contra a minha natureza. E se eu posso dizer a mim mesmo que nasci com predisposição homossexuais, eu tenho que lutar contra a minha natureza e dizer: você não vai. Pronto. O cristianismo é uma luta contra a sua velha natureza. Terceiro, por que devo estudar as Escrituras? Só são 4. Terceiro, por que estudar a Bíblia, as Escrituras hoje? Por que ler elas hoje? Porque quanto mais você estuda e mais você aplica o que você aprende em tua vida, você alcança segurança na própria vida. Entenderam? Quanto mais você lê e estuda, mais conhece, mais você tem vontade de aplicar.
E quanto mais você pratica aquilo que você lê, escuta, ouve, fala da Escritura, mais você fica seguro na vida. Que tipo de segurança? Contra situações negativas. Por exemplo, Mateus capítulo 7, esse texto é muito conhecido aqui da comunidade. Mateus 7, 24 a 27. Falta só mais um texto e encerramos. Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, quem não conhece esse texto aqui? Todos nós conhecemos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Mateus 7, 24, e as pratica, será comparado a uma pessoa, a um homem prudente, que fez o quê? Que edificou ou que construiu sua casa sobre a rocha. Olha o que aconteceu, os problemas da vida. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força, com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava construída sobre a rocha. O que é o vento, a chuva, os ventos, tal, essas coisas todas? São os problemas da vida, as dificuldades que passamos, as coisas negativas da vida, elas vêm para todos nós. Agora, quando nós estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia, conhecemos a Escritura, praticamos ela na nossa vida, mais segurança a gente tem, a gente se torna inabalável. Pode bater, pode soprar, e não tem a história dos 3 porquinhos do lobo mau. Eu vou soprar, e derrubarei essa casa. Mas a terceira ele não conseguiu, porque ela estava construída de alvenaria. Porquinho foi muito inteligente, mais inteligente que certas pessoas. E o versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, pessoa sem noia, sem noção, que edificou, que construiu. É igual construir na areia. O que aconteceu? E caiu a chuva igual ao outro lá, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com força contra aquela casa, e ela desabou. E ele diz assim: e foi grande a sua ruína. Ou seja, não foi pouca coisa não, porque era alguém que até escuta no culto, mas sai do culto e não pratica a palavra, não vive ela na vida, no dia a dia, no negócio, com honestidade, com integridade, com o trânsito, com os negócios, com o dinheiro. Estão entendendo? E ele não vive essa palavra na sua vida. Como ele não vive, ele construiu sobre a areia. Quando vieram os problemas, os primeiros problemas vão derrubar, desestruturar a vida da pessoa. Quanto mais você estuda a palavra, mais segurança você tem na vida. Por último, por que eu tenho que estudar a Bíblia hoje? Por que eu tenho que ler a Bíblia hoje? Todos os dias. Todos os dias. Porque o estudo da palavra me mantém no caminho da salvação. A gente pode se desviar dele. Quem quer chegar no céu? Quem quer morrer e ir para a glória? Quem quer morrer e dizer assim: ó, Jesus me recebeu lá do outro lado, porque vai que eu vou para o outro lugar. Tiago capítulo 1. Quem aqui quer ir para o outro lugar? Eu não quero. Você quer? Tiago 1, 21, diz o quê? Portanto, despojando-vos, ou seja, jogando lixo fora, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, recebei, guardai com mansidão a palavra em vós, enxertada, implantada. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você escuta a palavra de Deus, ela vai sendo plantada, enxertada dentro de você. Quanto mais isso acontece, o que Tiago diz? Ela é poderosa para salvar a tua alma. Tornai, pois, versículo 22,
praticantes da palavra, e não somente ouvinte, porque aquele que escuta aqui e não pratica, engana-se a si mesmo. Você sai daqui, é como se você não tivesse estado no culto, vive a vida como se não fosse cristão, vive a vida como se não fosse crente, vive a vida como se não fosse membro da igreja. Você pensa que lá fora Deus não está te vendo? Você pensa que no teu trabalho Deus não está te vendo? Você pensa que quando você está sozinho Deus não está te vendo? Só você e a internet? Você pensa que quando você está com os teus amigos conversando um monte de bobagem, Deus não está ouvindo? Você tem que ser praticante da palavra, não é só ouvinte não. Um certo pregador, pastor puritano do século XVIII, disse uma vez que a regra de acordo com a qual a consciência deve proceder é a que Deus tem revelado nas Sagradas Escrituras. Essa é a regra. Eu quero encerrar você em pé, abrindo para você o Salmo 119, que eu amo demais, que é o Salmo da Palavra. Salmo 119 é o Salmo da Palavra. Esse é um Salmo. Versículo 96 até o 105. Quero encerrar assim. Salmo 119, do 96 ao 105. Tenho visto, escute, que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento, que é a palavra, é ilimitado. Quanto amo a tua lei, que é o texto, é a minha meditação todo dia. Teus mandamentos é tudo sinônimo da palavra, tá? Das escrituras. Me fazem mais sábio ou mais sábia que os meus inimigos, porque aqueles, ou seja, os mandamentos, a palavra, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, que os meus professores. Eu sei mais que os meus professores, eu compreendo mais. Não que eu sei mais, é que eu compreendo mais. Porque medito nos teus testemunhos, que é a palavra. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Está vendo? Você deixa de ir pelo caminho errado, por causa da palavra. Não me aparto dos teus lábios, dos teus juízos, perdão, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra da direção certa. É por isso que eu disse que você toma a decisão certa, porque ela guia na decisão certa. Eu não sei se devo casar com ele ou se não. Vá pela palavra. A palavra ensina as características de um homem de Deus, de um moço de Deus. É no Salmo 119, no início, que diz: como purificará o jovem o seu caminho? O próprio Salmo responde: observando de acordo com a tua palavra. É assim que é um jovem de Deus. As Escrituras são extremamente importantes. Deus se revela em sua palavra. Por isso é importante hoje, nos dias de hoje, você, mesmo os que não gostam de ler muito, é natural do brasileiro, nós lemos menos que o povo do Uruguai. Pasmem. Eles leem 4 livros por ano. O brasileiro diz que lê 1. Na média. Eu estou hoje relendo os clássicos universais. Eu estou relendo a Odisseia, junto com a Bíblia.
Olha que coisa interessante. Porque eu amo a leitura. Eu não vou dizer que você tem que fazer a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é que se você não gosta de ler livros, você pelo menos precisa ler a Bíblia. Quando eu me converti, eu já fui lendo a Bíblia. Ninguém me disse que eu tinha que ler a Bíblia. Quando me fizeram a primeira visita na minha casa, que a igreja demora de visitar mesmo. Desde lá de 20 anos atrás, a igreja demorava de visitar. Só visita quando realmente a pessoa fica doente, etc e tal, e é um ou outro irmão que visita. Quando foram me visitar, eu já estava na igreja há 6 meses. Porque é assim mesmo. Vai vendo a pessoa todo domingo, não precisa de visita. Está entendendo? Quando foram me visitar, eu já tinha lido a Bíblia toda. E já estava no livro de Josué de novo. Ninguém me disse que eu tinha que ler a Bíblia. Mas eu amo a leitura. Desde os 7 anos de idade. Comecei lendo história em quadrinho. A primeira revista que ganhei foi a do Hulk. Depois que eu comecei a ler, já era. Ler a Escritura todo dia, todo dia.